Tem um carro que pintou uma porta, pintou um para-choque, e as pessoas colocam isso às vezes que é um carro batido. Não é, carro usado não tem jeito. 90% dos carros tem um retoque, alguma coisa para fazer. Então, você comprando numa loja aí que tem referência, ela vai te vender um carro que não é batido, né? Ela tá preocupada em saber que você está realizando um sonho, que você tenha a melhor experiência. Compre o carro na sua região, procura uma empresa, né, idônea, que tem referência, porque na hora que você, né, tiver algum problema, por exemplo, pô, comprei um carro hoje, daqui 30 dias apareceu uma multa. Você comprando aqui na região, é mais fácil, você vai na loja da pessoa ali, e eu tenho certeza, se for a pessoa, né, que tem a referência, que vai te devolver o dinheiro, vai pagar aquela multa. A atendente, ela pegou e entrou em contato com o próprio despachante. Ela falou assim: olha só, tô dizendo pro senhor, eu sou aqui, fulana de tal, daqui do Detran de São Mateus, esse veículo que o senhor tá transferindo, que tá aí em aberta a OS, é um veículo de fruto de estelionato. Então, caraca, aí conseguiu segurar a onda. Opa, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno. Eu sou o Luiz Américo. Nós somos da Sama Auto. Estamos aqui hoje, né, Luiz? Mais uma vez, Com o nosso convidado ilustre. com uma grande honra, uma grande satisfação de poder receber ele aqui hoje. Isso aí. Vamos deixar que ele se apresente? Bora. A satisfação é minha, né? Agradecer o Luiz e o Bruno aí pelo convite. E Ficamos gratos. vamos falar um pouquinho aí sobre automóveis, né? Carros no geral aí. E é isso aí. Então você vai falar pra gente, Damião, quem é você? Da onde você veio? O que é que você faz hoje? Pois é, Luiz, eu sou, né, Damião Bonomo, né, filho de Maria Cordeiro Bonomo, mais conhecida como Maria Amélia, né? Todo mundo Isso aí. conhece a minha mãe como Maria Amélia, né? E filho do Arlindo Bonomo. A família lá, nós somos em 6, 4 adotivos e 2, né, legítimos. E eu trabalho, minha família sempre trabalhou no ramo de comércio, né, lanchonete, hotel, restaurante, churrascaria, né? Bacana. E eu também segui essa trajetória com eles aí durante um período, né? E lá para 2006, né? A gente encerrou essa atividade, no caso eu, né? A minha outra família, outra parte da família continuou, e eu fui trabalhar no comércio, né? Vendendo motos, né? Vendendo motos Acho que a moto aí você tá falando foi Mepal, né? Não, trabalhei na Antes, Suzuki, na né? Suzuki. Na Moto Maníaco, João Reinaldo, né? Ele me deu uma oportunidade para trabalhar nessa área aí. Não tinha experiência nenhuma. Eu acho que ele me colocou lá mais assim, porque a gente era amigo ali, que ele trabalhava no banco, Isso é né? legal, isso é muito legal. Né? Dá E ele me deu pras pessoas. oportunidade, mas eu acho que assim, pô, eu estava precisando na época, né? E acabou que foi uma grande escola para mim ali, né? Aprendi muito com ele Legal. e minha cabeça abriu muito depois que eu trabalhei lá na Suzuki, né? E eles são um casal gente boa, tá? Você tá doido até hoje, Eu né? conheci eles desde pequenininho, eles são... eles passam ali na frente da loja, fica feliz, né? Por eu estar ali, né? Perto deles e bem, né? E tenho muito a agradecer eles ali, porque foi uma escola ali, assim, que me colocou nesse caminho aí, entendeu? Muito massa. Muito massa. Mas aí você hoje, quer dizer, você continua vendendo de certa forma moto hoje, né? Na sua Pois loja você continua rapaz, vendendo, mas você não vende tanto quanto gostaria, né? Ou não? Pois é, rapaz, eu comecei, né, esse ramo vendendo moto, né? Consórcio, moto ali com o João Reinaldo. Aí depois recebi uma proposta para trabalhar na Mepal e Yamaha. Trabalhei lá também com o Zezinho, com o Wilton lá também. Essa foi a época que eu te conheci. Também foi uma escola assim, também, né? Muito, que eu aproveitei muito ali também, a questão de conhecimento que eles tinham na área ali, e eu só fui indo para lugar bom, que eu posso dizer, né? E aprendendo, Só foi crescendo, aprendendo né? isso aí, e aprendendo bem. Profissionalmente, Absorvendo conhecimento, né? Isso aí. aprendendo Isso aí. profissionalmente e Legal. como pessoa também, né? E nesse percurso aí você vê também muita coisa certa, muita coisa errada, né? E aí você vai
Você tem que peneirar. Peneirar e vai te mostrando o caminho que você tem que ir para você poder chegar, né, e ter sucesso, né? Que no que você trabalha, no que você faz. Tá, mas você não chegou lá no Damião Veículos depois que você saiu da moto. Você ainda tem uma historinha aí nesse meio aí. Conta um pouquinho dessa historinha pra gente aí, assim. Minha história é longa, né? Pode ficar à vontade. Não, eu quero que você conte um pouquinho, né? Porque Bruno sabe, né? A gente já tem aí já um tempo junto, a gente trabalhou juntos já também uma época. Sim. Eu tive o privilégio de poder trabalhar com o Damião durante um tempo aí, foi legal pra caramba, foi bacana, tanto que essa relação existe até hoje, né? Dificilmente, assim, esse contato que eu tenho, assim, né, às vezes segue outro caminho, mas quando se encontra, assim, é bacana, porque a gente vê, né, as pessoas também evoluindo e a gente também, né, trabalhando ali, conquistando as coisas também, então legal, bacana demais. Muito bom. Mas, Brunão, vamos ao que interessa, né? Porque isso aqui é um podcast que fala sobre carro, correto? Isso aí, não é só desabafo não, da familiar, não. Então, vamos agora ao que interessa. Fala pra gente. Fala do seu negócio, entendeu? E tenta falar pra gente aí como é que você trabalha, se você hoje tem só um negócio, ou se você está diversificando. Conta pra gente aí um pouquinho. Pois é, Luiz, complementando ali atrás, né? Aí eu trabalhei nas lojas de moto ali e depois a gente abriu a Evidência Veículos, né? Foi junto com a Nildo, aí em 2006, abrimos, e trabalhando com moto também, porque eu sabia vender moto, né? Uhum. Então a gente abriu uma loja bacana, bem bonita na época, e que tinha lá era só moto. E a curiosidade é que os operadores do banco, né? Ia lá para pagar os contratos de moto, falava sempre assim comigo. Rapaz, na hora que você começar a vender carro, você não vai querer vender moto mais, não. O nível é outro, né? É outro. Eu será? Não sei o quê. Aí, rapaz, pegamos um carro consignado lá de um amigo do Anil da época, trabalhava no banco lá, amigo dele. Pegamos e começamos com um carro consignado. E passou pouco tempo depois, acho que no máximo aí um ano e pouco, talvez 2 anos, a gente já tinha mudado completamente de moto para carro. Né? Migrou totalmente, né? Assim, você ainda tem. Eu lembro que quando eu conheci vocês, né, nessa trajetória, acho que foi 2009, 2010, se eu não me engano. Uhum. Nossa, você sempre teve motos, mas a quantidade de carro dentro da loja era gigante, né? Não, era gigante, você tá doido aí, né? A gente trabalhando com carros mais maiores, né? Aí eu lembro que a gente pegava a tribuna de Vitória, né? E ficava procurando os carros ali, né? Era classificado, né? porque não tinha internet. Vou dar um spoiler aqui interessante. Esse final de semana eu estava em Vitória e eu conheci o coordenador de vendas que era do classificado do Tribuna Vitória. Eu falei, rapaz, a gente cansava de olhar aquele dia de terça e quinta. Era o dia de a gente pegar, né? O classificado do Tribuna. O classificado, porque antigamente não tinha internet. Não, assim, não tinha. Você até tinha já o OLX, mas ele, mas era essas plataformas ainda eram bem devagar. 2009, 2010 era bem fraquinho. Nossa, a gente fazia bastante esse garimpo, né? De buscar veículos de procedência, veículos bons. Era referência. A gente pegava e fazia lá, relacionava ali 10, e você chegava lá, não conhecia a pessoa direito, aí já ia pegando amizade. Deixa eu só fazer uma aspas aqui, ó. José Fernando é o nome do cara. Gente boníssima. Pois é, e era bacana na época também que o EZP para Vitória, Vila Velha, e a gente rodando na cidade lá, né, movimento, e a gente via as plaquinhas também nos carros, né? Uhum. Cansei de comprar carro assim, ó, carro com placa de vendas, liga pro cara, o cara trabalhando ali pertinho mesmo. Passando por isso. Porra, era muito bacana, véio, essas viagens que a gente fazia, bate e volta daqui, ou deixava o carro guardado na casa de um amigo. Correria, desde sempre. Hoje já diminuiu um pouco mais, já tem você já tem as plataformas, né? Os parceiros e tal, então tem ido menos, né? É isso aí. Tá mais fácil. Damião, fala um pouquinho
sobre os seus negócios. Hoje, você, Davi, você trabalha hoje com a loja ou você trabalha com mais outros segmentos? Pois é, Luiz, eu fiquei ali, né, na evidência 18 anos, né? 4 anos, tem 4 anos, 5 anos hoje, né? Que eu vendi 100%, tinha 50%, e o meu sócio comprou o outro 50%. Fiquei mais 4 anos com ele lá, deu esses 4 anos, abri a Damião Veículos, né? Que fez 1 ano agora, em fevereiro, né? E de antes mesmo, né? Na época que eu estava na Evidência, né? A gente abriu a Evidência Corretora de Seguro, né? A Evidência Corretora de Seguro, já vou para uns 6 anos com a corretora lá. Então a gente tem a Evidência Corretora de Seguro e a Líder Vistorias, né? Tem muita gente ainda não sabe, mas eu também, né? Sou um dos sócios lá. Já vão fazer aí quase 5 anos. Praticamente quase isso aí. A 5 gente estava anos conversando aqui em off aqui, praticamente isso aí, né? 2021, né? Isso aí. Isso aí. Legal. Pegamos lá, né? Demos uma mudada na cara da empresa lá. E hoje, praticamente, a gente atende aqui a maioria dos lojistas de São Mateus, que todos, sem exceção, todos são meus parceiros, todos eu vou, te bate-papo, troca experiência, o preço de um carro assim, outro, que um está com dúvida, alguma coisa, liga para mim, eu ligo para a pessoa, então eu tenho um relacionamento aí, contar e pode falar aí 100% com os lojistas, né? Que eu não falo que são concorrentes, né? São parceiros, né? Então a gente faz negócio entre a gente ali, não tem o carro, a gente procura um parceiro que tem e eles também fazem isso comigo. Então, Então você já aproveita, Damião, e se quiser deixar esse recadinho aí, fala da vistoria, líder vistoria. Líder vistoria, mas como eu te falei, a líder vistoria praticamente eu atendo a maioria dos lojistas, né? É claro que tem um outro que já tem uma parceria com outro, porque eu peguei o negócio meio no caminho lá na época do Braga, né? Mas independente que ele não faz a vistoria lá comigo, né? Porque tem essa outra parceria, mas a gente continua parceiro, entendeu? Amizade, né? Isso aí. E essa vistoria, assim, você faz o atendimento hoje muito grande para os parceiros, para o lojista, mas o dono de qualquer veículo particular também pode estar fazendo a vistoria. Como é que funciona lá a vistoria lá, né? A vistoria lá é para perder uma placa, né? Você tem que fazer a vistoria lá para poder o Detran autorizar a confecção dessa placa, né? Uma segunda via de recibo que você precisa tirar também, você tem que fazer uma vistoria. E também as transferências, né? Que é o mais comum, né? Você tem que fazer vistoria, porque a gente a troca de propriedade, a gente é uma empresa e a gente presta serviço para o Detran, né? Do Espírito Santo. Então, você for fazer uma transferência, vai na líder vistoria primeiro, é claro, né? Lógico. E de lá você já pode ir direto levar para o seu despachante ou direto para o Detran ali, o que, né? A pessoa achar melhor ali. Fala um pouquinho agora da seguradora. A seguradora, né? Eu comecei a seguradora não sei se vocês lembram, na época que os bancos pararam de financiar aqui no norte do estado, porque estava tendo uma quantidade grande de pessoas entrando contra os bancos, né? Para a questão de taxa abusiva, devolução de TAC, né? E acabou que os bancos, eu lembro que de Aracruz, todo norte, noroeste do estado aqui, região norte, a gente não conseguia financiar mais. Eu lembro dessa época. Aí foi quando, né, eu tinha um amigo que tinha uma corretora, a gente fez uma sociedade. Você trouxe e aí, pra cá? Aí uma corretora que a gente tinha lá, que é a Porto Seguro, fazia o financiamento. Ela estava chegando para o financiamento. Aí foi a época que ajudou muito nessa questão dos bancos não estarem financiando, só que como a Porto é uma corretora, não era um banco em si, né? A gente conseguia fazer com ela. Então, a gente pegou assim, eu passei a atender outros lojistas, né? Porque eu tinha corretora, atender outros lojistas,
E Ou seja, você passou a atender uma demanda que surgiu, Isso aí, né? abriu o Os lojistas estavam tendo dificuldade para poder financiar o veículo. isso aí, a gente estava financiando por Vitória, por Minas Gerais, fazia tudo pelo login de outro lojista de outra região que não fosse aquela que estava bloqueada ali, né? Uhum. Então aí a corretora veio, aproveitamos esse. E aí eu já passei a atender os clientes da loja, compra o carro, já faz o seguro ali. Graças a Deus a gente já tem uma carteira. Isso é excelente. Uma carteira top de cliente. A gente não é muito agressivo assim, na questão assim, de fazer propaganda para corretora, né? A gente tem um foco maior nos clientes da loja mesmo. Não que a gente não faça, né? Para quem queira fazer, né? A gente faz bastante também. Então a gente está trabalhando, melhorando a estrutura para estar atendendo melhor esse pessoal que não comprou o carro com a gente, mas que quer fazer o seguro. Até porque assim, quando você está atendendo esse cliente, ele é uma sementinha, né? Você está ali cultivando. Eu mesmo tenho 3 carros lá. Tá segurado com o Patricão. Isso aí. Patricão, gente boa. Lembrou bem, Patrick, né? Patricão, a gente trabalhou 10 anos no seguro lá em Pinheiros, né? Pinheiros. E comigo aqui já tem mais uns 7 anos. Então, Patrick também tá. Desde 2018, 17, 18 que ele veio pra cá. Patrick tá. Ele desde essa época aí também. Já tem uma bagagem boa. Tem uma bagagem boa nessa parte de seguro e os clientes, tipo assim, gostam muito dele, é bem atencioso, não tem hora. Ele tá ali para resolver mesmo. Então, foi uma parceria boa que eu fiz com o Patrick ali. Bom, eu sou marinheiro de primeira viagem. Eu quero comprar meu carro. Meu primeiro carro. Qual a dica que você dá para o pessoal que está assistindo a live hoje? Pois é, o que né, eu, por exemplo, né, faria no caso, e eu tentaria comprar aqui na minha região mesmo, né? Eu estou perguntando isso porque você é um cara mais entendido no assunto, só para explicar para o pessoal. Eu veria a possibilidade de estar comprando aqui, por perto. Até mesmo porque questão de garantia, né? É bem mais fácil, um exemplo, comprar um carro em Vitória. Não que você não possa comprar lá, tem muita gente bacana lá, muita gente boa. Mas se tiver na sua cidade, fica muito mais fácil melhor, a pessoa te dar uma assistência, né? Tá perto, né? Então, poxa, tem, igual São Mateus mesmo, tem muita loja bacana, top, né? E eu acho que não tem muita necessidade de sair para fora, mas, né, procura ver, né, pegar referências, né, da pessoa ali e vai na loja, olha o carro, se tiver alguém para levar o carro, alguém, né, com conhecimento maior para olhar também, não tem problema, pode ser feito isso, até porque essa pessoa leiga no assunto assim, né? Como você vai comprar o primeiro carro, né? Para ficar mais tranquilo, acontece muito de. Eu olhou o carro, gostou, daqui a pouco, vou trazer fulano aqui para poder dar uma olhada junto comigo, né? Mas a gente lá, no exemplo, eu lá, né? Quando você, Damião, vai comprar um carro para o seu estoque, você vai adquirir, ou de repente chega um cliente lá querendo fazer a troca do carro dele, ou seja, ele vai usar o carro dele usado como pagamento da compra de um outro carro. O que é que você faz? Pois o que a gente faz lá? Eu tenho um sistema lá hoje, né, que é o AutoConf, né? Eu acho que aqui em São Mateus, acho que só eu que uso hoje esse sistema, que é um sistema tipo de avaliação, né? A gente coloca o carro ali, cadastra o carro, e a gente vai fazendo a avaliação, o sistema vai dando passo a passo, né? A gente vai tirando, fotografando o carro, fotografando o pneu, fotografando uma porta, um para-choque, alguma coisa, e alguma peça que tem que pintar, a gente vai fotografando ali e vai colocando o custo que vai ser para fazer aquilo ali. Vai tipo alimentando esse sistema com essas fotos e essas informações. Legal. Vai fazendo isso aí justamente porque às vezes você também vai fazer uma avaliação no carro do cliente e você olha ali, aí você chega, fala um preço para o cliente e você fala que o carro tem detalhes a ser feitos. Ele às vezes não sabe. Muitas das vezes ele não sabe. Não sabe. Mas quando você pega ali
né? Mostra ali que realmente, então o cliente entende mais em relação ao preço que está pagando no carro dele e tudo. Então eu coloquei no sistema, aí chegou ali, fechei o negócio com o cliente. Aí a gente tem um passo a passo na loja. Primeira coisa que vai. Não, aí terminei de fazer ali. Mais ou menos eu passei o valor, o cliente concordou, eu pego e levo do meu mecânico, ele coloca no elevador, levanta e vê o que tem que fazer da parte mecânica. Porque acontecia muito da gente olhar no olho ali, que a gente mais ou menos entende, né? Mas na hora que você coloca para fazer o serviço mesmo, você acha que vai gastar 1.000, você gastou 2.000, 3.000. Já começa a desmontar e começa a achar isso as coisas defeituosas já. Então a gente faz esse... E até para quê? Quando eu for vender o carro, eu também saber o que o carro tem que fazer e fazer antes de vender. Porque carro usado, né? Carro novo às vezes dá algum problema. Carro semi-novo também vai dar problema uma hora. Não adianta você falar que vai querer comprar um carro e que não vai ter problema. Que não tem esse risco, entendeu? Porque tem gente que pensa que é assim, eu tô pagando X, o carro tem que estar zerado. Não tem esse negócio, né? Não, zero, a gente sabe que nunca vai estar, principalmente quando ele é semi-novo ou usado. Mas o que eu tô falando é porque tem gente muito exigente no mercado que paga lá, o que eu tô pagando X, eu quero o carro em perfeito estado. Lógico, vai ter o carro em perfeito estado, mas não no estado de zero. Então, eu, por exemplo, tem como, né? Damião me conhece, você também já me conhece. Você é chatão. Não, então, eu falo com relação ao seguinte: veículos hoje. Existe uma tabela, né, que rege aí os valores e preços médios dos carros. A famosa tabela FIPE. Tabela FIPE, isso aí. Só que vamos falar sim. Só que tem carros que são vendidos até acima deles, acima desses valores. Eu quero chegar. Então, tem carro que às vezes você vai olhar o veículo e ele está num estado tão bom que vale a pena, às vezes, você... Eu não estou nem falando com relação à questão de lojista, né? Porque aí você tem todo um trâmite diferente, você tem margem de lucro, você tem, enfim. A gente não vai entrar aqui em detalhes. Mas, assim, para uma compra de um proprietário particular para particular, aí você olha para um veículo que o estado dele está muito bom, a conservação dele está legal, a manutenção está em dia, coisa e tal. Então, vale a pena, às vezes, você pagar um pouco a mais, né? Não muito, mas um pouco a mais, porque você sabe que o carro tá bom. Porque, o carro é X. Aí, beleza. Às vezes o carro tá com preço muito mais em conta, mas você não sabe, né? É aquela famosa surpresinha, né? A maioria, o pessoal fala, né, que o brasileiro gosta de se lascar, né? Não pode ver um precinho mais baixo na OLX que quer comprar e quer fazer as coisas do jeito dele, né? Aí quando chega, a bomba já tá na mão. Mas aí já né? Depois que passou o dinheiro e... Mas é por isso que muitas pessoas assim fazem o seguinte: vai, por exemplo, na loja Damião. Aí Damião avalia o carro dele e passa o valor. Se o carro dele, por exemplo, custa 50 mil, você passou os 15 mil a menos, porque você avaliou o carro dele e viu um monte de coisa que tinha para fazer. Pneu. Só falar de pneu vai 2.000 reais. Aí talvez uma lanternagem, alguma coisa assim, mas uns 3.000. Vamos botar assim. Não vamos nem falar de arranhado, não. Vamos falar só de mecânica. Bota a bateria. Motor, a bateria, um negocinho vai 10, 15 mil. Aí o cara pega e faz assim, não, tá doido, rapaz? Desvalorizou 15 mil meu carro. Aí vai embora. Aí entra na LX e pega um carro lá que ele não avalia. Não sabe se o carro capotou. Compra. Aí a dor de cabeça vai lá em cima, cara. Aí o cara acaba perdendo dinheiro e o bem ao mesmo tempo. Hoje está até menos um pouco essa questão da OLX, porque o pessoal... o pessoal tomou tanto pau, né? O pessoal, assim... Verbo rasgado. Assim, perdeu muita grana mesmo, aí eu acompanhei isso. Então, está diminuindo... Diminuindo, mas ainda é muito grande ainda, tá? Mas o pessoal tá um pouco mais safo, mais esperto. Mais esperto, né? Mas ainda não adianta, foi o que o Bruno falou. Você tem lá um veículo que o preço dele média é 50 mil. Aí do nada aparece um carro desse de 50 por 35. O cara acha que tá fazendo o melhor negócio do mundo. Pronto, essa é a surpresinha. Isso quando o carro chega, né? Porque às vezes o camarada fala assim, não, manda aí 50% do valor
que eu boto em cima do reboque, quando chegar aí você manda o resto, pronto. Não chega nunca. Aí o cara fica doido aqui, não, pera aí que eu vou fazer o Pix pra você agora. Separa pra mim. Não. Por isso, para aqueles que não entendem, né? Ou aqueles que não, ou melhor, não vou nem falar para aqueles que não entendem, aqueles que não querem ter dor de cabeça, Isso eu aí. quero trocar de carro, eu quero comprar um carro. Vai na Damião Veículos. Lá você vai ter total atenção, não só do Damião, como toda a equipe dele, que são assim extremamente dedicados, são profissionais e, cara, vocês não vão se arrepender. Chega lá, tem um cafezinho, tem aquela aguinha gelada, é Também. isso aí. Vai lá. É certeza de um bom negócio. Pois é, falando um pouco da FIP, né, que a gente Isso. puxou no assunto aí, tem muito essa questão aí das pessoas, né, trabalhar a tabela FIP ali, né, mas a tabela FIP, o que é a tabela FIP hoje? As seguradoras usam ali para ter Uma referência. uma né? referência, né, e os bancos também para poder porcentagem de financiamento ali, 20%, 30%, eu uso também. Mas cada carro, né, tem o seu, né, seu valor. Então, às vezes eu compro um carro lá que está bem próximo da FIP, porque eu sei que vai vender acima da FIP, porque o ex-dono cuidou bem, entendeu? Não vou ter problema com aquele carro. E o cliente também sabe disso e ele também não vai entregar o carro dele de qualquer jeito. Então, Muito tem essa questão aí. E, né, é o que o Luiz falou, você pagar um pouco a mais de estar comprando dentro de uma loja, né, que tem referência, né, como eu te falei, São Mateus tem muitas lojas top, entendeu? Acho que não tem muita necessidade da pessoa que mora aqui hoje comprar carro fora seminovo, porque a gente tem lojistas aí de muitos anos aí e pessoas boas, pessoas honestas, pessoa que não quer vender uma vez só o carro para o cliente ali, eles querem manter ali aquela carteira de cliente. Então, São Mateus acho que está bem servido assim, nesse segmento aí, né? Então, a questão da FIP é isso aí. Então, cada carro tem, né, o seu valor, até mesmo porque quem sabe que cuidou do carro, ele não vai passar de qualquer jeito. Então, para mim ter aquele carro e automaticamente o meu cliente ter, eu vou ter que pagar um pouquinho mais caro e ele também vai ter que pagar um pouquinho mais caro. Beleza, perfeito. Falando nisso, de falar de carro, né? Carro mais caro, carro valorizado, que a gente sabe que existem veículos que são muito valorizados. Eu não vou falar aqui marcas nem modelos, mas a gente sabe que tem veículos que conseguem aí, você, usando a referência da tabela FIP, tem carros que você consegue vender 10 mil acima da FIP, sem problema nenhum. Sim. Agora, existem outros carros que você tem dificuldade, mesmo com a tabela FIP ali em valores bacana, né? Você vai olhar a venda dele em si, já não é tão boa, né? Assim, quando ele não é um carro, não vou dizer que é um carro ruim, né? Mas não é um carro muito comercial, existe um público mais específico, e normalmente até a própria loja ela costuma a não pegar um carro desse. Sim. E aí, fala para mim, como que funciona isso aí para você? Agora, você fala como que funciona? não, porque o que acontece? Tem carros que Você quer que fale especificamente algum modelo, alguma coisa? Pode falar, vamos lá. Pode. Não, é uma questão, como eu te falei, tudo questão de mercado. Sim. Você pode falar, por exemplo, carros bons que você hoje fala assim, ó, eu posso comprar de olho fechado, lógico. Você pode tendo falar, critério de avaliação, mas são carros que você pode comprar que entra na loja e vai vender. Você pode falar como lojista mesmo, para passar para quem está assistindo. Falar só, eu como lojista, eu compro esse carro. Esse carro aqui não é que eu não compro, mas a gente vai avaliar e talvez comprar. Porque não é um carro que tem giro no mercado, entendeu? Mas você pode explicar isso. Exatamente. No caso aí, a gente está falando a Amarok, né? Tem muito cliente que tem esse carro, ele já tem uma fama, né, de ser problemático e muito problema então crônico. Por conta disso, eu também não compro. E automaticamente eu também não vendo. Por quê? O cliente vai comprar esse carro,
e aí vai ficar aquele, mesmo ele comprando comigo, vai ficar aquele período vai ter ali. Dor de cabeça. Então, para que eu, vai evitar que eu sei que não vale a pena, né? não vale a pena ter. Entendeu? Mais um exemplo. Voltando, mesmo com esse problema, é um carro que eu compraria para mim usar. Então, é um carro que eu compraria para mim usar, entendeu? Quando a Amarok, mas é o mercado que tá dizendo mercado, aquilo ali. Então, pô, se o mercado já tá me dando as referências e tudo, pô, não vou, para que eu vou arriscar, né? A mas Amarok, é o no que eu mercado, te falei, ela... é um carro, exemplo, olhei aqui e tal, é um carro que eu compraria para me usar, né? Olhando ali a questão de revisão e quem era o dono, se foi feito na concessionária e tal. Tem aquela V6 que é top de linha, carro então, foguete, um amigo carro... meu que quando foi comprar um Amarok, eu falei, meu amigo, sai fora desse trem. Mas gosto é gosto. Ele foi no Eu ia chegar nesse ponto aí. A Amarok, quando ela foi lançada, eu, particularmente, eu acho a carroceria dela, assim, excepcional. É um carro que só não embarcou mesmo, só não emplacou por conta desses detalhes, desse problema crônico. E assim, não é só o motor. Sim. A gente tem outros problemas eletrônicos. E a eletrônica dela, para um veículo que a proposta dele é fora de estrada, que é uma picape, ela deixa a desejar. Né? Ela deixa a desejar. Mas, igual você falou, é um carro que... Né, você tá doido, né? Aquele carro, né? Daria para ter. Não, daria para ter. Eu correria o risco, entendeu? Sim. Eu correria para me usar, porque eu já andei, né? Eu vendi um carro desse uma vez para carro, acho que menos de 20 mil rodadas, eu mandei para Juiz de Fora. Eu fui até Vitória, embarquei na cegonha lá na Serra, o cliente comprou tudo... Todo feliz, né? Todo pela internet mesmo ali, né? Mas um carro ainda estava na garantia de fábrica, V6. Aí eu lembro que no dia que eu fui, eu fiz um vídeo assim que eu tava indo, né? E tinha uma luzinha acesa no painel. Como é que é? Ela acende direto por causa de um... Esqueci o nome lá. Ela não sei o que de partícula ali, como é que é? Não sei, né, se é na descarga ali, alguma coisa. Rapaz, luzes de painel da Amarok tem muitas. Aí o meu colega falou, ele viu um story, foi lá e comentou, e essa árvore de Natal aí? Pois é, exatamente, porque não é só uma lâmpada. Mas assim, pô, você tá doido, aquele carro... Não, existe outros carros também que eu costumo dizer o seguinte, você já me conhece, Bruno também me conhece, eu gosto de carros um pouco diferentes. Eu não sou chegado a comprar carro muito comerciais. Gosta de carro exótico. Não, calma aí. Exótico. Calma aí, olha só. O único carro simplesinho que ele tinha era o Corsinha. E mesmo assim eu fiz o favor de fazer o quê? Turbinou ele, pocou ele todinho. Não poquei ele todinho e não turbinei, tá? Eu só troquei o motor e com 6 meses eu praticamente parti o bloco no meio. Partiu? Eu lembro que o pistão sai para fora do bloco aí? Não, ele não chegou a sair não, mas saiu, os pedaços, os cacos da biela foi. Foi? Não lembro disso não. Mas olha só, quando a pessoa compra um veículo pensando na venda dele, não adianta. Ele vai sempre optar por um carro que é mais comercial mesmo. Normal. Agora, tem pessoas, e eu, assim como eu, conheço outras pessoas, que compram um carro para usar. Mas vai ter dificuldade para vender lá na frente? Beleza, mas quando for vender, ela se preocupa com isso. E tá tudo bem. Sem problema. É o que mais acontece, a pessoa pensando sempre na revenda. Às vezes não é nem o sonho da pessoa, né? Mas como, vamos dar um exemplo, Corolla, né? O pessoal, Corolla... como é que fala o ditado? Cheque ao portador, né? Pois é. Então, a pessoa às vezes ali, né? você vê, às vezes você pega um carro de uma outra marca que tem muito mais tecnologia, mais segurança, entrega. Posso falar qual que é? Pode. O Sentra? É o Sentra? Que tem as mesmas coisas que o Corolla. E é mais barato que o Corolla. Sim, o Sentra. O Sentra é um carrão também. Veículos do segmento do sedã médio, a Nissan, né? Porque a Nissan, o Sentra, ela é ruim de mercado, assim.
Já foi mais, acho Já que foi hoje mais, não. melhorou Hoje é porque assim, a nossa referência é da nossa cidade, que é uma cidade de interior. Não é uma cidade pequena, mas ainda é uma cidade de interior. Porque se você roda em grandes cidades, capitais, é veículos que são usados bastante. São vendidos, Sim. são bem Não, vendidos. e tem mudado muito também essa mentalidade, né? Isso, essa mentalidade De vem. carro que é carro importado, que Nissan é Isso importado, acabou, né? que Peugeot é importado, que Renault é importado. Então, justamente já vindo da capital, o pessoal sai daqui, vai para lá, vem rodando muito. O pessoal sempre dá aquelas garantias maior do que geralmente os carros se você for olhar com relação que a eles essa questão de dizem garantia, nacional, né? esses veículos que a gente propriamente diz importados, eles dão uma garantia muito maior do que esses carros que a gente fala que é nacional, que não são, mas enfim, né? Que a maioria desses carros também já são montados dentro do Brasil. Mas a garantia também não quer dizer que o veículo quebra, pelo contrário, os carros têm durabilidade excelente. Sim. Depende da mão do quem tá no volante, né? Esse que é o detalhe. É outro belo. Agora aqui pra gente aqui, pra quem tá assistindo. Qual foi a pior venda que eu tenho certeza que você sabe? Qual foi a pior? Essa aí, meu amigo. Não, só vai falar só o carro, não precisa falar ano, nada. E o que aconteceu? Damião, não faz o top 10, não. Desses 20, vou botar só quase 20 anos da evidência pra cá. Tô falando de moto pra trás, não. 2006 pra cá. Qual foi o pior, assim, que te deu um trabalhão? Mas eu tô tentando lembrar aqui, vocês falaram desde antes. Teve um carro lá que fez 1 ano de. Não é nem um carro ruim assim, não, né? Que deu problema nem nada. Mas ficou 1 ano de estoque. Eu lembro que a galera cantou parabéns lá no dia de sacanagem, Vanderlei lá, os meninos lá. Eu tô tentando lembrar o carro aqui, eu não lembro. A gente já trabalhou junto, a gente já passou por uns maus bocados. Mas às vezes não é nem aquele carro que você acha que é um carro que é um carro ruim, assim, que você. É um carro, às vezes até um carro bom, mas que infelizmente deu trabalho, né? Um trabalho que você. Mas, assim, de cabeça, assim, eu acho que uma vez eu tinha um DS5 que eu vendi, também me deu um trabalhozinho que eu vendi para Cachoeiro, né? Mas o cliente lá também foi bem, como é que fala? Compreensível, né? Mas não tem jeito. Isso é normal de acontecer. Tem jeito. Faz parte do job descript do vendedor de carro. Mas é aí que entra essa questão dos seminovos e você, né, fazer uma escolha bacana na hora de você comprar, porque na hora que você precisar, tem que chegar junto, entendeu? Então, hoje lá eu sou bem, assim, hoje não, desde quando eu comecei ali, aprendendo ali, trabalhando com a Nildo ali, né? A Nildo também é uma pessoa também, assim, bem centrada. Só para você ter ideia, o Anildo, você chegar na fila do banco, antigamente tinha muito chegar na fila do banco, você passava, né? Faz aí para mim e tal, não sei o quê. Eu já cheguei uma vez de ele tá lá na frente, eu dar para ele pegar, sabe o que ele fazer? Ir lá pro final da fila e então muito correto, né? Muito correto, não, mesmo o simples fato dele achar que poderia estar passando alguém para trás na fila ali. Sim. Então essas coisinhas, né? Sim. Moleque, assim, já era maior de idade ali, mas não tinha aquela malícia ainda. Então você vai aprendendo aquilo ali. Então hoje, com 1 ano de Damião Veículos, 18 anos de evidência, mais Suzuki, mais a Yamaha que eu trabalhei lá. Então eu fiz uma carteira de cliente hoje que, tipo assim, mesmo eu tendo 1 ano de loja só da Damião Veículos, eu tenho um movimento bacana justamente desses clientes que eu atendi desde quando eu comecei lá atrás. Então, se você começa e faz um trabalho bacana desde, né, lá, você vai fazer uma carteira de cliente e você vai ficar tranquilo na hora que vem o mercado não tá legal, não tá, você acaba tendo aquela carteira de cliente que naquele período de sufoco ali vai te manter ali no mercado, Então, hoje lá deu um problema no carro do cliente, alguma coisa, larga tudo.
e vão Vai atrás do resolver. cliente, Foi vão uma coisa resolver. que eu presenciei, que eu trabalhamos juntos, né? Eu já falei, trabalhamos na época da Evidência, e era legal porque a Evidência ela não vendia o carro só uma vez, né? Não. A gente tinha cliente que voltava na loja 2, 3 vezes. Além de indicar para outros da família e amigos, a gente tinha cliente que comprava um veículo, daqui um ano ele 2 anos, voltava. Não, às vezes um voltava ano pra ele poder voltava trocar para o trazer carro. o mesmo carro e já comprando outro veículo. Então, isso é que é Isso é muito interessante. bom. Isso traz confiabilidade, né? Isso. E, Damião, você falando sobre. Tem um ano que você está aí com a Damião Veículos, coisa e tal. Esse tempo que você passou na Evidência e saiu. Eu lembro que lá atrás você conversou comigo sobre esse novo empreendimento. Eu falei assim, Damião, você hoje tem um nome. Hoje, o que você colocar o seu nome Damião, você vende. Ou seja, é lógico, você trabalha com segmento de carro, mas qualquer coisa que você, se você montasse uma loja de roupa, se você montasse uma loja de eletrônico, enfim, porque o seu nome hoje, ele é atrelado a essa área que você trabalha, que é vendas. Então isso é interessantíssimo. Eu comentei isso com você. Eu falei assim, então, cara, para onde você for, você tem sua clientela certa. Mas não foi fácil essa Não, transição aí, não, tá? Nunca é fácil. Porque É, a gente eu tá era muito apegado ali, né? 18 anos ali. Sim. Eu e o Anildo, a gente fundou ali, o Anildo saiu, eu continuei, e de, né, largar tudo ali, como é que vai ser? Tipo assim, todos os meus amigos, né, que estão mais ali perto de mim, minha família, todo mundo, meu irmão, vai que não tem como dar errado, não, vai que não tem como, mas e eu preso ali, né, passei ali nesse período ali uns 3 meses assim que cabeça não tava legal e aqui só a galera incentivando, aí tomei coragem, mas é assim mesmo, Damião. Às pensei vezes- que ia ser de uma forma, eu não sabia que eu já ia sair, já ia abrir uma loja assim rapidamente, porque eu saí em janeiro, o último mês em janeiro, em fevereiro, dia 5, dia 6 eu já estava alugando o ponto e montando a loja ali. E sim, foi Deus mesmo, entendeu? Que Deus bom, vai que guiando. bom. É assim mesmo. Eu ia até fazer pontuar isso aí, né? Porque às vezes a gente fica preso a uma coisa que está na nossa vida que a gente acha que tá bom, É. né? Só que para poder a gente passar para esse próximo nível, ou então almejar coisas maiores, a gente precisa abrir mão. E não é fácil abrir mão. Porque a gente tá acomodado ali, tá tranquilo. Tem gente que não gosta, né? De se mexer muito. Ah, tô aqui, eu tô bem. Tenho 18 anos. Exatamente. Mas olha só que legal. Você aceitou o desafio, aí há um ano, e o negócio cresceu mais ainda. Porque muitas das vezes também tem gente que vai pensar que vai começar do zero. Você não vai começar do zero, você tem 18 anos e um pouquinho mais. Ou seja, isso vai dar continuidade. 18 anos só na evidência. Só na evidência, fora Mas os não outros. é, no caso do Damião, que tem bastante tempo no mercado, não é a questão das vendas, é a questão da pessoa, Sim. Damião. Não é, o fulano de tal saiu dali, foi para algum lugar e não deu em nada. A pessoa dele é um cara gente boa, entendeu? Então as pessoas que ele conquistou esses anos todos já dá, igual você falou, Você já tem a sua carteira de cliente. A carteira de cliente. Muito bom. Então vamos eu te fazer uma pergunta o seguinte. Igual você vende carro lá, tem a garantia da loja, né? É 3 meses? 3 meses. 3 meses mesmo, né? E me fala um pouquinho sobre essa garantia estendida. Como é que ela funciona? Pois é, garantia estendida também na época da pandemia, eu trouxe essa garantia aqui para São Mateus, fui o Sim. primeiro que trouxe Eu para lembro. cá, né? E eu fui até Curitiba a convite o João da Gestalto, que eu conheci através do lojista meu. Aí eu fui, ele me convidou para ir até Curitiba e cheguei lá, conheci a empresa, a Gestalto, né? E automaticamente ele me levou para conhecer uma loja de carro lá que vendia 200 carros por mês. Então foi assim, em cima da pandemia mesmo. Eu lembro que no avião você tinha que colocar máscara, ainda foi no começo ali, e acabou que deu uma atacada certeira ali, assim,
sem querer, né, através de um convite, eu fui para lá, voltei com outra cabeça, questão de leads, né, questão de trabalhar essa parte aí que ajudou muito nessa parte da pandemia, né? A passar por Então essa pandemia, né? aí eu trouxe de lá o sistema AutoConf, que é essa avaliação que eu faço, e trouxe a garantia. Então essa garantia como é que funciona? Tem os 3 meses de garantia ali da loja, e aí você contrata ali, ou na negociação a gente pode, né, Incluir, né? incluir na Embutir ali os negociação, valores. mas geralmente é vendida. Você coloca ali, então você tem 1 ano de garantia ali, motor e caixa. Aí às vezes você pode optar também lá que eles têm que você paga um pouquinho a mais, aí coloca mais 100 itens, 150 itens, 300 Eu ia itens. eu ia chegar nesse detalhe. Se Entendeu? essa garantia estendida ela só se mantém no motor e câmbio, ou se você pode, de repente, adicionar alguns itens do veículo. Não, pode adicionar, você vai, bacana. né, você vai pagando um valorzinho a mais ali e vai aumentando ali a cobertura. Né? E é como se fosse um seguro, né? Sim. Tem ali as regras, você tem que Tem seguir, a cobertura. né? E, né, deu problema, você vai levar na oficina que já é cadastrada, Credenciada, ou se você levar também na oficina que não é cadastrada, eles também cadastram na hora ali, não tem problema, e ela é válida em todo o território nacional. Entendi. Legal. Só que só me tirou uma dúvida. É 3 meses de garantia da loja, mais 9 meses, aí dá total de 1 ano, ou 3 meses da loja, mais 1 ano? Não, é 1 ano contando com o da Tudo. loja. Só que um exemplo, como eles já é motor e câmbio, às vezes vai dar algum problema aqui nesse período de 3 meses que não é motor e câmbio, e aí a loja A loja tem que arcar. arca, entendeu? Entendi. Então A partir do terceiro. não é do quarto 12 mês, mais 3, né? Não é 3 mais 12, né? Os 12. 3 mais 9. Isso aí. É 3 Ou mais seja, 9. até 3 meses, dentro dessa garantia estendida, se alguma coisa ocorrer dentro dos 3 meses, Isso. quem arca é a loja. É a loja. Não, se for motor e caixa, é eles. É eles? Eles. Ah, Só compreendido. se for um item que não tá dentro da cobertura. É isso aí. Compreendido. Perfeito. Legal. Muito bom. É interessante, porque vamos lá. Essa garantia, ela é válida só para os carros mais novos ou qualquer veículo vendido na loja? Não. Carros com até 8 anos. Ah, beleza. Isso E aí. com até menos de 180 mil quilômetros rodados. Abaixo de 180 mil rodados. Uhum. Interessante aí. Pronto, aí já me tirou essa dúvida. Ou seja, não é todos os veículos. É lógico Não. que o seu estoque lá é de veículos mais novos, né? São usados a seminovos. Mas pode ter veículos aí de 10 anos, aí ele já não se enquadra nessa garantia. Ele não entraria nessa garantia. Não entraria. Ah, beleza. Damião, agora a gente quer saber o seguinte. A gente, assim, nós e quem está assistindo, algumas dicas de você como vendedor de carro, mas também você compra. Dica que você pode dar para aquele proprietário, aquela pessoa que está querendo comprar um veículo e não quer ter dor de cabeça? Fala para mim. Fala pra gente. Luiz, falei lá atrás, né? Vou enfatizar aqui agora. Compre o carro na sua região. Procura uma empresa, né, idônea, que tem referência. Porque na hora que você, né, tiver algum problema, por exemplo, você comprei um carro hoje, daqui a pouco aparece uma multa, daqui 30 dias apareceu uma multa. Uhum. Você comprando aqui na região, é mais fácil, você vai na loja da pessoa ali, e eu tenho certeza, se for a pessoa, né, que tem a referência, que vai te devolver o dinheiro, vai pagar aquela multa, você não vai, né, essa pessoa também, né, nessa loja, nessa empresa, você também não vai comprar um carro batido, um carro sinistrado, um carro com leilão, um carro que possa te dar um problema futuro aí de questão de rescisão judicial, entendeu? Então, fica bem mais fácil, né, de você ser uma resposta mais rápida ali e você ter mais fácil até de você ir lá, ó, aconteceu isso, né? Então, tem muita empresa em São Mateus, né? Muita empresa mesmo que você não vai ter esse problema você comprando nessas empresas. Então, assim, vamos fazer um resumo. É interessante, né? Quem for comprar um carro, seja aqui em São Mateus ou na região, na cidade que você mora, procura uma loja que seja da região, né? Sim. Que seja idônea, que você tenha referências dessa loja,
né? Porque ela vai te evitar essas pequenas dores de cabeça que não são pequenas, são grandes. Você comprou um carro comigo, eu tenho a preocupação de não te vender um carro que foi batido. Isso. Né? Então a pessoa vai comprar um carro na loja, não vai comprar um carro batido. Agora tem questão também, só resumindo um pouquinho, a pessoa às vezes vai chegar na loja, tem um carro que pintou uma porta, pintou um para-choque, e as pessoas colocam isso às vezes que é um carro batido. Não é, carro usado não tem jeito. 90% dos carros tem um retoque, alguma coisa para fazer. Então, você comprando numa loja aí que tem referência, ela vai te vender um carro que não é batido, né? Ela tá preocupada em saber que você está realizando um sonho, que você tem a melhor experiência. Beleza. Bacana, Damião. Eu tenho uma pergunta aqui de um seguidor. Ele está querendo vender uma moto dele. Qual é o melhor jeito dele vender essa moto lá com vocês? Pois é, a gente tem duas maneiras que a gente pode estar fazendo. A gente também faz uma proposta e compra a moto, e também tem que ele pode deixar consignado na loja, entendeu? Essa situação é deixar a moto lá. Deixa a moto, né? A gente combina um preço, uma porcentagem para a gente estar vendendo a moto. Certo. E aí a loja faz a venda da moto. E o que muda de um para outro, né? Que quando a loja compra a moto, ela, a partir daquele momento ali, ela passa a assumir a questão da garantia, né? Isso aí tudo fica com a loja. Quando é consignada, a gente vai vender a moto, vai fazer intermediação, mas a garantia vai continuar ainda com o dono da moto, né? A loja só está intermediando. Só está intermediando a questão da venda. Da venda, isso aí. Sim. Então, beleza. É uma prática bastante usada. Comum, hoje, existe bastante veículo, assim, tem muitas lojas que às vezes o estoque dela, 50% do estoque dela é consignado, né? Ou Sim. às vezes até mais, dependendo do padrão da loja, do tamanho da loja. E por essa questão também de segurança também, né? De a pessoa anunciar e não saber para quem vai estar vendendo, quem vai estar comprando a moto dela. Então, coloca no OLX, coloca no Facebook, coloca no Instagram, mas tem muita gente que ainda tem esse receio, então prefere deixar consignado numa loja, entendeu? E aí a loja ali já tem aquela expertise, já tem aquela experiência ali, né? Então ela prefere estar fazendo isso aí também. Beleza, Damião. Muito bom. Acho que está respondido aí, né, pro nosso amigo, né? Já tá bem explicado. O papo tá muito bom. Mais uma vez, é um prazer recebê-lo aqui. Espero que não seja... É a primeira vez, mas esperamos que não seja a última, né, Bruno? Isso. Você vai estar... Vai estar, não. Você é convidado, assim, permanente. Na hora que você puder... A gente vai falar assim, Damião, vamos lá pra gente bater um papo. E toda vez que eu for convidado, também vou fazer questão de vir, né? E agradecer vocês aí pelo convite. E, né? Sucesso aí pra Sama Alto. E obrigado, a gente vai estar junto aí nessa caminhada também. Muito bom você falar que a gente tá junto, tá, Bruno? A gente agradece. Porque Damião, hoje ele tá aqui como convidado, mas ele também, tá? A partir de hoje... Ele é um dos patrocinadores do Sama Alto. Então, quando vocês olharem lá o nosso podcast, vocês vão ver lá o Damião também, a Damião Veículos, né? Que ela vai ser um dos nossos patrocinadores aí que está acreditando nessa nossa ideia aí, nesse nosso trabalho. E vamos para cima, né? Vamos para cima. Aí, ó, a gente não falou, né? Você tá com esse copinho aí, ó. Isso é um presente aí, um mimo nosso, do Sama Alto. Nosso não, né? Do Sama Alto. Top. Isso aí, brigadão. Hoje é só uma água, tá? Mas ele vai ter outra utilidade. Ele vai melhorar. Utilidade. Damião, o microfone é seu. Faz aí as suas considerações finais. Fique à vontade para dar o seu recado. Fala aí. Pois é, Luiz, Bruno, né? Agradecer a vocês e o público, né, que está assistindo a gente, a galera toda aí. Precisou comprar um carro, vender, né? Ou até mesmo financiar, consignar, pode procurar a Damião Veículos. A gente tem uma equipe lá top de linha, galera dedicada. A gente vai fazer o melhor e o impossível para estar vendendo o seu carro ou comprando. Aí sim. E precisou fazer uma vistoria, líder vistoria, precisou fazer um seguro, evidência corretora de seguro. Então, ó, muita opção aí para você que quer estar
seguro aí na hora da compra, né? E também comprou o seu bem, quer deixar segurado, a Damião Veículos é completa. Então, vem para Damião Veículos. Isso aí, bacana, ou seja... Além de comprar, vai estar vistoriado e assegurado, hein? Exatamente. Muito bom. Perfeito. Tá alinhado, tá fechado aí. Pessoal, finalizando aqui mais um podcast hoje. Segue a gente no Instagram, segue no YouTube, nosso canal, Sama Alto Papo. Isso aí. E lá no YouTube, não esqueça, se inscreve, curte, clica no sininho para você poder ficar sempre ligado nos novos episódios, entendeu? Naquilo que a gente vai trazer, tentar trazer o de melhor. A gente trouxe aqui o Damião hoje e a gente sempre vai trazer pessoas que estão ligadas no ramo automotivo para trazer informação, para trazer, para tirar dúvidas, para trazer entretenimento até de certa forma. Entretenimento legal. É muito bom. Entendeu? E de preferência pessoas que estão há muito tempo no mercado, né? E Sim, que tem a propriedade de falar. Que tem autoridade, tem né? autoridade de isso falar e explicar pra gente aqui que eu e vocês não sabem tudo. Não, Então a gente tem que pelo trazer. contrário. Meu copo tá sempre vazio. Isso. Fechou, Gente, galera? Fiquem com Deus e até a Um próxima. abraço. Oh.